E começando, o que vem trazendo? Verdade, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Mas o que alguém quer citar, né? O que Jesus quis dizer sobre a verdadeira pureza? Porque a ele foi feito um convite. Está lá no Evangelho de Lucas. Um fariseu pediu a Jesus que fosse com os seus discípulos jantar em sua casa. Lembrando, meus irmãos, quem eram os fariseus? É um dos grupos dos judeus. Eles eram, inclusive, opositores, né, dos saduceus. E eles incorporaram também na palavra escrita alguns costumes orais, verbais. De tal forma que a palavra fariseu, né, na verdade, uma tradução livre quer dizer os apartados, os separados. Para eles, os escolhidos, os verdadeiros detentores da casa de Israel. Mas, posteriormente, devido ao fato de eles intensificarem os seus costumes através de aparências e não calçado nas verdadeiras leis de Deus, nós tivemos então, em várias religiões, né, independente da religião, a palavra fariseu como aquele que vive de aparências, aquele que muitas vezes acaba sendo um hipócrita porque faz uma coisa no seu dia a dia diferente daquilo que acaba ensinando. E esse foi o grupo, né? Alguns fariseus convidaram então Jesus. Pergunta dos fariseus a Jesus, está lá em Mateus. Por que violam a tradição e não lavam as mãos antes das refeições? Porque Jesus se dirigiu à casa deles, juntamente com seus discípulos, mas diferente dos costumes que eles guardavam, Jesus e os discípulos não lavaram as mãos. Resposta de Jesus, também está lá em Mateus. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. E aqui, meus irmãos, muitas vezes a gente fala, né? Não é o mal não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Hoje, nós sempre tenhamos esse cuidado de trazermos o Evangelho para o nosso dia a dia. Hoje, talvez a interpretação de Jesus, né, o que ele falou, talvez alguém dissesse que Jesus não é politicamente correto, porque hoje em dia a gente sabe, a gente tem que lavar as mãos para comer sim, antes de qualquer refeição. É aconselhado, nós estamos na era do H1N1, onde nunca é demais termos certos cuidados de higiene. Mas, na questão colocada por Jesus, tinha muito mais do que simplesmente uma questão de higiene, que ele queria nos chamar a atenção. E isso sim, sendo o principal. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. O comer, sem haver lavado as mãos, não é o que torna impuro. E Jesus foi preciso quando fala. Aqui não está falando de mal, de bem, está falando de impureza. A verdadeira impureza, então, é aquela impureza que o homem traz no coração. E aqui o coração no sentido de sentimento, onde nós bem colocamos já usualmente, né, a chave dos nossos sentimentos está no coração. Então Jesus nos alerta. A boca fala do que tem o coração. Ao mantermos o coração puro, o que sai da boca será puro. Então o que faz o homem impuro e denuncia o verdadeiro caráter, o verdadeiro esforço que o homem faz, porque nós sabemos que aqui nessa romagem não temos a perfeição como meta imediata.
É uma meta um pouco distante, sim. Mas o esforço que se faz para limparmos, e aí vem mais uma vez, lembramos do título do capítulo, bem-aventurado aquele que é puro. E mais, os discípulos chegaram para Jesus e informaram Jesus: sabeis, mestre, que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Que absurdo! Como é que alguém vem destruir as nossas antigas leis? Os antigos sabem da importância de lavarmos as mãos. E aqui eles falavam da instituição de um verdadeiro ritual, não da limpeza higiênica, física, não, mas da ritualística contida na lavagem das mãos, como se a passagem de uma água nas mãos transformasse aquela pessoa em uma pessoa pura. Como se a modificação interior, a luta que todos nós travamos e devemos travar no nosso dia a dia, para vencermos as nossas dificuldades morais, não tivesse importância. Bastava para aquilo que se lavasse as mãos e ele então se tornaria puro para se alimentar diante de Deus. Que Jesus logo retrucou: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Logo vai vir a explicação que Jesus quis dizer com isso. Arrancada será toda planta. Não é todo aquele que faz mal, então, vai ser depois jogado na fogueira do inferno? Retomando, o ritual de lavar as mãos. Prática que deveria ser cumprida por rigor. Como eu disse, esse grupo dava muito valor, né, às aparências. Como, infelizmente, muitas vezes no nosso dia a dia, ressalto a importância de lembrarmos sempre do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. De buscarmos, muitas vezes, fazer as coisas, levar as coisas pela aparência, sem o esforço de modificarmos o que nos vai no coração. Todos nós sabemos a dificuldade que carregamos em muitas vezes olhar para um desafeto, olhar para alguém que nos chateia de alguma forma, que nos traz aquelas energias negativas na hora que nós o encontramos. E nós não nos esforçarmos em vencer, em domar todas essas nossas atitudes. Porque o importante não é a máscara que vestimos, mas a transformação em que nós gostaríamos de fazer nessas máscaras que usamos, levando sempre em conta, tendo sempre como balizamento o Evangelho do Mestre, todos os seus ensinamentos. Não era, como eu disse, uma mera preocupação com a higiene. Tratava-se de um ritual instituído por esse grupo. Acreditavam que ao lavar as mãos, estavam lavando as impurezas da alma. O que nós vemos hoje em dia, meus irmãos? Infelizmente, alguns procedimentos de pessoas que acham que basta usarmos um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água ali, e o nosso coração se tornará puro, a nossa alma estará pronta para entrar no paraíso, fomos aceitos por Deus. O Evangelho de Jesus vem nos lembrar que não. E volto a lembrar, já vamos ver daqui a pouquinho. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada.
E os judeus? Haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus. Jesus bem lembrou, foi lá em Isaías, quando os fariseus chamaram a atenção dos discípulos e Jesus veio a saber, ora, raça de nécios de ignorantes, por desconhecerem, não exemplificam as próprias leis de Deus quando mandam honrar pai e mãe, e eles a ignoram, e depois querem instituir aparências para simplesmente se julgarem puros. Eram cumpridores rigorosos, mas de práticas externas. Acreditavam que cumprindo os rituais estariam salvos. Não se preocupavam com a prática, com o crescimento moral. A pior contaminação, portanto, não é a que entra, mas o que sai da boca do homem que o macula, porque demonstra muitas vezes a falta de esforço e o verdadeiro espírito com o qual ele ainda está arraigado. O que nos entra pela boca alimenta-nos materialmente e só nós atinge, se falando daquilo que nós nos alimentamos. O que sai do coração e da mente, pois andam juntos, ligados. O coração guarda, a mente pensa, e o corpo acaba fazendo. É força viva, envolvendo as criaturas para o bem ou para o mal. Bem temos aprendido, meus irmãos, que o nosso pensamento é força criativa. Ao pensarmos, geramos energias e direcionamos essas energias. Quais são as energias que estamos gerando? De que forma estamos e para quem estamos mandando essas energias? Nós sabemos que muitas daquelas energias malsãs que conservamos e destilamos vai retornar para nós em formas de energias que nos adoecerão, seja o nosso corpo físico, seja o nosso corpo espiritual. O alerta é estridente, meus irmãos, para que tomemos consciência da importância de projetarmos, de direcionarmos os nossos pensamentos para o bem, para o perdão, para a concórdia. As expressões que emitimos refletem a nossa conduta moral, o que somos interiormente, o que somos realmente. E a ação dos maus sentimentos e dos maus pensamentos. Os sentimentos, eles qualificam, porque nós geramos ao pensar energias. Essas energias serão qualificadas para o bem ou para o mal, dependendo da força criativa que nós imprimimos. E é do coração, que é o centro que escolhemos para estabelecer os nossos sentimentos, que partem os maus pensamentos, que vão gerar assassinatos, adultérios, calúnias, danos. E aí voltemos à advertência de Jesus. Arrancada será toda planta que meu Pai não plantou. O que isso quer dizer? Que a lei de Deus é uma só, ela é imutável. Cujos mandamentos Jesus enumerou no seu Evangelho.
Agora, o que acontece, meus irmãos? Os homens, através dos seus pensamentos impuros, do seu egoísmo, do seu orgulho, praticam distorções, acréscimos, desvios do Evangelho. Essas são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar, porque não provém de Deus. São alegorias, são enxertos feitos pelos homens, que com a maturidade, que com o passar do tempo, à medida em que busquemos a prática do Evangelho de Jesus, serão apartadas da planta, cairão, secarão, ficando somente o tronco firme de todas as leis imutáveis de Deus. E aí Allan Kardec vem tecer alguns comentários em cima desses ensinamentos, de tudo aquilo que os Espíritos trouxeram, em fechando o Evangelho, que tem um nome segundo o Espiritismo, mas é o Evangelho do Mestre Jesus, nada mais, nada menos. A doutrina moral do Cristo acabou ficando em segundo plano. Muitos consideram mais garantida a salvação por meras práticas exteriores do que pelo progresso moral. E aí, ele fecha o tema falando sobre os objetivos da religião. O objetivo principal de toda a religião deve ser o de conduzir o homem a Deus. Toda religião que não torna melhor o homem, acaba não alcançando o seu objetivo. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. E André Luiz vem nos trazer, no livro Vivendo o Evangelho, uma frase muito interessante para que guardemos no coração. Cuide, pois, da transformação moral, a fim de que sua atitude religiosa não seja como a bolha de sabão, reluzente por fora, mas vazia de conteúdo e de existência fugaz. Meus irmãos, que o Mestre Jesus nos ajude nesta busca. Que assim seja.